Mais ou menos, que a nossa rede de metrô é miadinha, né? No sul tem um trem com, sei lá, 4 estações. Eu sei, ela é melhor que alguns lugares, mas é que, sei lá, quando você vai pra Londres, pra Nova York, pra Paris, que é o metrô mais antigo do mundo, Ah, cara... mas Paris você tem que subir e descer muita escada. Aqui tem tudo escada rolante, eu já... Mas é por causa desse fascínio que o metrô entrou no teu livro? Eu sempre gostei de metrô, tipo mapa de metrô. Eu tenho quadro com o mapa do metrô de Paris em casa, eu tenho uma camiseta com o mapa de metrô de Nova York. Eu acho o mapa de metrô um negócio extremamente bonito, meio, sei lá, Bauhausiano, talvez. Eu sempre gostei muito de mapa de metrô. A capa do livro era para ser o mapa do metrô de São Paulo, que a gente não conseguiu achar uma solução gráfica, então acabou saindo. Mas o metrô entrou no livro meio por acaso, mas eu acho que esse emaranhado que o metrô que você pode chegar em qualquer outro lugar, é um reflexo também da história, né? Que é um emaranhado de personagens que pode chegar também em qualquer lugar. Mas faz sentido que meu amor pelo metrô esteja em todas as coisas que eu escrevo. Então essa coisa do metrô não foi exatamente pensada, né? Pensando nisso, o quanto da sua vida você escolheu refletir no seu livro? Eu acho que... Bom, você escreve, você sabe. Eu acho que é muito difícil você escrever sobre qualquer coisa que não tenha um pouco de casa em você. Por mais que você esteja escrevendo sobre coisas que você odeia ou escrevendo pontos de vista que você discorda absurdamente, existe essa emoção, existe a emoção do ódio, existe a emoção da discordância, o seu próprio julgamento interno do que você está escrevendo. Então, existem capítulos que tiveram copy-paste da minha vida, como, por exemplo, um capítulo que tem um personagem médico, já vivi situações como aquela. O primeiro capítulo que a personagem escuta conversas do metrô, todas aquelas conversas foram conversas reais que eu escutava e seguia as pessoas, porque eu sou curiosa e quero saber o que as pessoas estão conversando. Mesmo os personagens mais distantes, as vozes mais distantes, têm que ter algum tipo de espelho emocional do que você sente, senão não tem verdade. Aproveitando isso que você falou, eu lancei mais cedo no Instagram, pedi para as pessoas mandarem perguntas. Algumas eu já fiz aqui, né? Mas chegou uma pergunta da Alana de Carvalho e ela leu o seu livro, adorou, e ela queria saber como foi para você escrever aqueles capítulos de pessoas que aparentemente tem ideias e posturas tão diferentes das que você tem na vida real. Para quem não lê o livro, cada capítulo é contado sob o ponto de vista de uma pessoa. Essas pessoas todas elas se encontram num dado momento ali, numa linha de metrô. E, enfim, tem personagens ali que estão muito distantes de você e tem momentos que são muito magoados, muito tristes, muito raivosos. Como foi para você escrever isso? Eu escrevi o livro nos meus anos mais militantes e eu acho que eu tinha muita raiva acumulada. Então, eu brinco que eu sonhava que eu batia em homens com frequência naquela época. Tá. E eu acho que foi uma forma de exorcizar esse tipo de violência. Então, eu acho que fica claro o meu ponto de vista quando você lê sobre coisas horríveis que os personagens estão fazendo, que existe um julgamento meu em relação a eles, alguns mais, outros menos. Mas existem alguns personagens que, para mim, foram muito difíceis de escrever. Eu escrevi o livro em 2 anos e uma das personagens, que é uma professora racista, eu demorei 6 meses para escrever. E eu não releio esse capítulo nunca, porque eu acho ele muito pesado, muito triste, e eu fico emocionalmente desgastada só de ler. Existe um outro capítulo de uma criança que eu julgaria que ela é psicopata de verdade, que se chama Marina, e eu também não releio esse capítulo. Então essas personagens foram muito difíceis de escrever. O resto teve um pouco mais desse exorcismo, dessa violência, que eu acho que muitas vezes a gente não relaciona a violência a uma coisa feminina, então para mim foi interessante mergulhar nisso, mas alguns foram bem doloridos, sim. Essa história, para mim isso é muito curioso porque eu não escrevo ficção, né? Tudo que as coisas eu escrevo, coisas de viagem, eu escrevo umas coisas de fundo afetivo, sentimental. Ficção é um outro rolê. E eu acho meio mágico, assim, das pessoas conseguirem fazer. Essa história, ela apareceu para você como? Então, é engraçado, foi assim. Como a personagem do primeiro capítulo, eu tava voltando da aula de francês bem tarde da noite e o meu namorado, na época, hoje marido, foi me buscar. E quando ele me buscou na linha de metrô, ele desceu e falou assim, nossa, Clá, eu vim... Nossa, amor, ele não me chama de Clá, ele me chama de amor. Eu vim pensando, imagina se acontecesse um atentado no metrô. Imagina o que eu ia fazer pra te salvar, como que a gente ia lidar, o que ia acontecer. Sei lá, será que eu ia conseguir impedir que isso acontecesse? E a gente desceu a Pamplona, conversando sobre isso, e eu já comecei a pensar, tipo, nossa, as pessoas que estavam lá, as conversas que eu ouvi, o que cada um ia fazer. E ele falou, escreve um conto.
e me veio assim o formato. Então o primeiro capítulo que eu escrevi foi o primeiro capítulo do livro, o resto da ordem é completamente diferente, mas veio desse super acaso, bem da vida real. Que maravilhoso! A ficção vem, então, de alguma coisa que realmente aconteceu. Você acha que é sempre assim pra todo mundo? Sim, eu acho que é sempre assim pra todo mundo. Mesmo que você crie um personagem ou uma história que seja completamente nada a ver com a sua vida real, tem alguma coisa a ver com a sua vida real. Eu acho que a gente não cria nada, né? A gente tá se inspirando, pegando coisas dos outros lugares o tempo todo, claro. Tem uma frase do Caio Fernando Abreu que ele fala que escritores são pessoas cruéis, estão sempre matando a vida à procura de histórias. Valeu, companhia. Com esse agradecimento para a Companhia das Letras por ter republicado a obra do Caio de contos, vou me despedir da Clá. Clá, muito obrigada. Você quer deixar, obrigada. faz um favor, deixa por último aí o teu blog e essas coisas para as pessoas poderem entrar. Beleza. Se você entrar em www.clarissawolf, com 2 Fs no final.com.br, você encontra tudo. Instagram, Coluna na Carta Capital, as matérias mais legais que eu já escrevi. Eu entrevistei a Bjork, eu dou um jeito de falar disso em todos os lugares que eu vou, porque é incrível. Tem que falar sim, tem que falar, tá certa. Aproveitando essa deixa, para continuar ouvindo o podcast, para assinar e acompanhar os próximos episódios, você vai em gaiapassarelli.com/podcast e também nas minhas redes de Twitter e Instagram, que é @gaiapassarelli. Eu conto por lá depois quem serão os próximos convidados e também a periodicidade, porque como esse aqui é o piloto, a real que eu ainda não sei. Mas tudo bem, vou saber. Obrigada, Raul, aqui do estúdio de Nova Brabitá, e a gente se vê em breve.